Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de hoje, a palavra de Deus de hoje. Acompanhe com carinho que Deus tenha algo importante para falar para mim e para você. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que amando a Ti amemos os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz o escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o; se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivestes fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu achei até engraçado quando estava lendo aqui, quando Jesus fala se o seu irmão pecar 7 vezes contra você e 7 vezes ele vier te pedir perdão, você deve perdoá-lo. E aí os discípulos aumentam a nossa fé, porque o perdão é um suplício. É bem difícil a gente perdoar, né? Desde as pequeninas coisas até as maiores. Quanto maior a ofensa, maior a mágoa, mais difícil é de produzir dentro de nós o perdão. E ele vai dizer assim da produção do perdão e da produção dos escândalos. Porque aquele que é perdoado é porque ele produziu um escândalo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma traição. Uma traição é um escândalo. Pode ser que ela não se torne pública, pode ser que poucas pessoas fiquem sabendo, talvez só uma pessoa fique sabendo, mas para aquela pessoa é um escândalo. E aí, Jesus vai dizer assim, ele vai ser um pouco dramático, porque ele vai dizer assim: ai daquele que produz escândalo. Seria melhor que para ele se jogar com uma pedra de moinho no mar. Jesus exagera, gente, para a gente poder entender. Pedra de moinho pesava mais de toneladas, né? Mais de 1 tonelada. Imagina Jesus ele gosta de exagerar às vezes, né? Ele fala de arrancar o braço, quando alguém estiver pecando, é melhor arrancar o braço, arrancar um olho do que pecar. E para que ele faz isso? Para a gente entender a grandeza da importância disso. E ele está falando assim que, ai daqueles que produzem escândalo, vai ser perdoado, mas a consequência do escândalo, ela vai permanecer, ela vai pairar por um período. Quem produz escândalo precisa saber disso. Eu estou propício a receber o perdão, Deus me dá o perdão. Porém, as consequências eu vou ter que assumir. As consequências são minhas. Quem já produziu algum escândalo sabe do que eu estou falando. Sabe das consequências que vem depois. Então é melhor não produzir. É melhor tentar não produzir o escândalo. É melhor tentar não escandalizar. Porque aquele que é escandalizado se torna o pequenino, se torna o fraco. Se torna aquele que vai ser ofendido. Porém, ao ofendido, Deus diz: então eu posso ser aquele que ofendeu, e aí eu tenho que arcar com as consequências da ofensa, mas também posso ser aquele que foi ofendido, que aí eu tenho que perdoar. E perdoar quantas vezes? Todas. Aí precisa de fé. Os discípulos falam assim: aí 7 vezes não dá, né? 7 vezes eu falei para ele fazer isso e ele falou que ia fazer e não fez. 7 vezes eu falei para ela que não era para fazer isso e ela fez. Aí não dá, né? Aí aumenta a nossa fé, Senhor. Porque para perdoar, só aquele que tem fé. Só aquele que tem fé no amor.
Aquele que tem fé naquele que criou eu e criou você. Aquele que criou o que recebeu o escândalo e aquele que produziu. Aquele que criou nos dá a possibilidade de perdoar. Então hoje a palavra são para duas pessoas, eu e você. Pessoas que produzem escândalo, ou seja, pessoa que peca e pessoa que recebe, pessoa que é ofendida. Eu, como aquele que também erro, preciso assumir as consequências do meu erro. E eu, como aquele que recebe uma traição, recebe algo que me ofende, preciso perdoar o irmão. Aí precisa de fé. Só quem tem fé tem amor. E aí quem tem amor acredita no amor, por isso perdoa. Então eu convido você hoje a refletir sobre isso. Se você produziu um escândalo, se você magoou, se você feriu alguém, Deus diz para você assim: o arrependimento é o caminho da tua salvação, mas assume as consequências do teu erro e siga em frente. Se você recebeu, se você foi a vítima, 7 vezes, ou seja, sempre, você deve perdoar. Para isso, Ele te dá a fé. Ele coloca no seu coração a fé, que faz algo impossível. Mandar essa moreira arrancar-se daqui e plantar-se no mar. Aquela mágoa, aquela dor, aquilo que está no coração, se não arrancar daqui e plantar no mar, vai ficar sempre ali, ó, corroendo. Então eu falo para você que foi ofendido ou foi ofendida de alguma forma por alguém. Pede a Deus a fé para que você mande essa amoreira que está aqui, arrancar-te daqui e plantar no mar. E para isso, às vezes, é preciso, como os discípulos, falar assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para poder enfrentar as consequências do nosso erro, do meu erro. Aceitar o perdão, reconhecer, arrepender e aceitar o perdão, mas assumir as consequências do meu erro. E também para que eu possa ter a coragem de perdoar e falar para essa moreira: sai daqui e vai para o mar. Porque a minha fé em Deus, a minha fé no amor, me faz ir além desses erros. Porque os erros do outro não podem superar a fé e o amor de Deus por nós. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também: fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Já é inscrito? Não é? Então se inscreve. Se já é inscrito, dá o like, compartilha e ajude a obra de amor a evangelizar. Deus te abençoe hoje e sempre.